Voltei segunda-feira, né? Segunda-feira, mais um dia. Aqui tá frio, frio. Eu tô até sem o agasalho, né? Capote, como é dito aqui na Bahia, né? Mas porque aqui tem muitas luzes aqui e dá um pequeno aquecimento, tá? Mas tá frio na Bahia, na Suíça baiana, tá? Quero agradecer a todos vocês pelo apoio total aqui, pelo apoio total no canal Pilastra e no outro canal, no canal Atualiza, com Antônio Galvão. Tudo de bom para vocês e o conselho sempre será esse: se cuide, porque só você pode cuidar de você de forma extrema. Ou alguém que te ame, que queira o seu bem, possa lhe dar uma força nesta vida tão difícil, mas ao mesmo tempo é vida e a gente precisa cuidar dela. Eu achei interessante um vídeo do canal Daniel Gontijo, que ele entrevista o professor Oswaldo Luiz de Oliveira, da Tenda do Necromante, e ele falou algo interessante para eu fazer esse vídeo aqui. Que é um senhor muito sábio em questão de religião. É um senhor que já foi crente batista, e ele fala umas coisas muito interessantes em um corte de um vídeo do canal Daniel Gontijo. E esta parte eu achei muitíssimo interessante quando ele fala da suposta palavra de Deus. Então eu preciso colocar um tempero, eu preciso colocar também o meu tempero de racionalidade. E vou colocar aqui ele falando depois de estar respondendo algumas perguntas do Daniel Gontijo, do canal do Daniel Gontijo. E o link do canal A Tenda do Necromante vai estar aqui. Vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo. Se você não conhece esse senhor, ele faz várias lives lá e ele é perito em conhecimento acerca de mitos e religião, ok? Vamos ouvir aqui o que o senhor Oswaldo vai falar, para que eu possa dar o meu tempero também. Dia 26, hoje, dia 26 de maio de 2025, aqui no canal Portão de Saída. Vamos lá. Quem inventou esta... E o protestantismo é uma parcela ínfima do cristianismo. Esta questão não é uma questão do cristianismo. Por exemplo, na Igreja Ortodoxa, o que é a palavra de Deus? Qualquer fala de qualquer pessoa. Deus está presente na fala de qualquer pessoa. Um bêbado, uma velha, um pastor, a Bíblia. Doutrina oficial da Igreja Ortodoxa. Não tem neurose de Bíblia como palavra de Deus. Aliás, essa neurose é uma metástase cancerosa. Tratar a Bíblia como palavra de Deus é a metástase protestante. É uma desgraça. Culpa de Lutero. Na Igreja Católica, não tem Bíblia como palavra de Deus. Farei uma ressalva daqui a pouquinho. Para a Igreja Católica, que para mim é a Igreja cristã, porque a Igreja Ortodoxa rompeu. Então, eu tenho um amigo que vai ficar zangado comigo, porque ele acha que a Igreja Ortodoxa é a Igreja cristã, mas do ponto de vista da história, a Igreja Ortodoxa rompe com a Igreja cristã e fica com o Oriente, e o protestantismo é dissidente. A Igreja cristã, para mim, é a Igreja Católica. A Igreja Católica afirma que a palavra de Deus é a tradição, é o pronunciamento oficial da Igreja no concílio. Quem inventou esta desgraça, esta miséria, esta porcaria da doutrina de Bíblia com a palavra de Deus foi o infeliz do Lutero. E aí deixa as pessoas completamente com a cabeça perdida, porque um crente é um analfabeto funcional. O crente ou é analfabeto funcional ou não é crente, porque a doutrina da igreja dele, que é diferente da de todas as outras, tem que ser posta na mesma Bíblia. Aí o adventista lê da Bíblia como adventista, o batista como batista, é um circo. E pior, ele enxerga. A desgraça cognitiva que um evangélico sofre é de difícil recuperação. É a maior fábrica de analfabetismo funcional a céu aberto do planeta. Então, é uma questão, é uma falsa questão. Não é verdadeira. Não era nem para ser levada a sério isso, porque nem os pastores levam a sério.
Porque sequer eles sabem ler a Bíblia. Os pastores não sabem ler a Bíblia. Eles reproduzem na Bíblia a doutrina deles. Porque, na verdade, o Gontijo, cada igreja evangélica é uma igreja católica. Só que eles não podem assumir. Tem um papa, que é o dono da igreja, tem uma doutrina, que é a doutrina da igreja, tem uma hierarquia, que é a hierarquia da igreja, mas é assim que a igreja é, não tem outro jeito de fazer igreja. O problema da igreja protestante é que, em vez de eles assumirem que é a tradição da igreja, que é a palavra de Deus, que é o pastor, que é a autoridade, joga o jogo limpo. Não, eles inventam uma retórica que é falsa e aí deturpa a cabeça de todo mundo. Dito isso, aí eu vou responder não se a Bíblia é palavra de Deus, é se há uma palavra de Deus. Porque aí eu respondo tanto na perspectiva ortodoxa, quanto na perspectiva católica, e nessa falsa perspectiva protestante. Deus é mito. Se Deus é mito, como tem uma palavra de Deus? É palavra de Deus para quem crê. Para quem não crê, Deus não é um fato. Deus não é um objeto dado. Deus é um objeto de crença. Então, para quem acredita, e como eu conheço psicologia da religião, porque ele acredita, o corpo dele reage a essa crença. É verdadeira a reação à crença. É nesta parte que eu vou dar uma pausa e vou dar o meu tempero aqui. Tem uma parte aqui que o professor Oswaldo vai falar o seguinte, que ele chorava na igreja batista onde ele congregava. Vocês vão ouvir. Por que chora? Porque você está em um local em que as suas emoções são ativadas. E você tem uma crença total de que tem alguma coisa sobrenatural ali. Então, qualquer palavra lançada que cause uma reação, isso vai em você também causar. É isso que ele quer dizer. Então não tem nada de palavra de Deus. Religião é uma farsa, religião é uma mentira. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quem enfiou isso na cabeça das pessoas foi Lutero. Realmente, o criador do protestantismo. Tá? Todos os protestantes, crentes, né, evangélicos, eles são católicos, desobedientes da Igreja Católica. E são luteranos, né? Ou luterinos. Eles são adoradores das palavras de Lutero. Porque Lutero que inventou essa desgraça, como ele falou, mental. E é uma desgraça mental. É uma coisa que vai sempre prejudicar. E as pessoas pensam que isso está fazendo bem. E que de fato há um Deus por aí. Continuidade aqui no professor Oswaldo. Não importa. É mito. Por que a pessoa chora no culto? É o problema, né? Eu me martirizei muito porque eu sempre valorizei meu choro no culto. Eu era um batista de chorar no culto. Jamais eu seria um pentecostal. Jamais. A minha personalidade não permite isso. Mas eu sou profundamente emotivo. Então eu chorava no culto da igreja. Imagina você chorar num culto batista, que é uma geladeira. Cara, mas eu achei bonito os cultos que eu fui, porque são bonitos. Eu fui católico até os 15 anos, e eu acho bonito, assim, o aspecto do ritual da igreja católica e tal, mas eu achava entediante. Já os cultos da igreja batista que eu fui, Getsemane, que é a vertente da minha sogra, eu achei cultos muito gostosos, assim, de assistir, empolgantes em vários momentos, assim, a música, a palavra, eu chegava a me emocionar também, mas não no sentido espiritual, né? Ou pelo menos eu não interpretava assim. Mas é uma igreja batista renovada, Getsemane? Ai, não sei te falar. Porque se for, você está descrevendo uma igreja renovada. A igreja batista é assim. Na minha época, você nem levanta a mão da cadeira, nem balança o corpo. Não, assim. A galera levanta e tal, então tem uma pregação mais emocionada às vezes. E já é renovada, é a igreja mais renovada. Se bem que eu tô fora da igreja já há 2 décadas, então eu não saberia dizer como é que é um culto da igreja. Fui culto até de motociclistas, né, dessa igreja de Getsemane, eles têm lá um grupo, né, da galera da motocicleta, aí no pátio, assim, tinha banda depois, com uma pegada rock and roll, era massa. Né? Eu tinha uma aluna que participava de um clube de motociclista, né, mas não era... Ela era crente, eu não sei se o resto era, né? Mas deixa eu concluir o raciocínio aqui. Eu me martirizava porque eu chorava. Não, eu chorava e eu desprezava os religiosos das outras religiões que também se emocionavam. Minha mãe, eu vi minha mãe chorar, eu vi minha tia, e eu as desprezava e valorizava o meu choro. Quando eu li Psicologia da Religião e compreendi por que eu chorava porque eu aderia ao mito. E todo mundo que adere ao mito, o corpo vai reagir a essa adesão e vai ter emoção. É interessante essa parte, eu preciso
dar o meu tempero aqui, porque o vídeo é voltado a ele falar e eu dar o meu parecer, tá? Ele está falando o seguinte, que Deus é um mito que é produto da crença da pessoa, é objeto de crença. Então Deus, ele é um fator de crença, não é um fator que você tem certeza que ele está em algum lugar, tá? E se ele é um fruto de crença, ele é um mito, então quando a pessoa adere ao mito, quando a pessoa aceita este mito, a pessoa vai ficar vulnerável a todas as emoções. É por isso, preste atenção, é por isso que tem essas reações nesses supostos cultos pentecostais, tá? Só que as mesmas reações nos cultos pentecostais de igrejas evangélicas são as mesmas reações mentais que acontecem do candomblé, tá? Que acontece dentro da igreja de Aparecida do Norte, que acontece dentro de qualquer vertente, pode acontecer até dentro da Adventista do Sétimo Dia, por mais que eles não são pentecostais, né? Aquele culto mais cantado, né? Aquelas palavras mais articuladas, sem muito movimento, mas muitos adventistas choram em culto, se você não sabe. No momento que o hino, aquele hino que é cantado lá na frente, ele tem uma parte penetrante, que mexe com as emoções. Oswaldo, ele vai falar aqui também uma coisa interessante, que você chora num cinema, assistindo um filme. Eu já chorei também assistindo cena de novela. Principalmente quando aquela cena ali tinha assim uma aparência muito grande de algo que tinha acontecido emocional da minha vida, né? Nunca esqueço de uma cena em que eu chorei assistindo uma novela, né? Em vez de outra eu assistia. Hoje parei, mas antigamente não tinha opção, né? Não tinha opção. Só tinha a Rede Globo para assistir, ou então o SBT e a Record. Mas tinha local que não pegava nem o SBT nem a Record, só tinha a Rede Globo. A gente chegava do serviço, chegava da roça e não tinha outro jeito. Ia assistir o quê? Novela. E a gente ficava ali, né? Distraindo, assistindo as novelas da Rede Globo. Eu nunca esqueço de uma cena, de um encontro de uma mãe com o filho. O filho morava com a avó. Olha só, algo bem parecido com a minha história. O filho morava com a avó. A mãe tinha ido embora e tinha deixado o filho com a avó. E ela foi para outra cidade para trabalhar. Aí na novela, na trama, é como se tivesse passado 15 anos e ela volta. Quando ela volta e ela encontra o filho, e o filho abraça ela chorando. E eu acabei chorando também naquele dia. Eu comecei a lembrar, eu estava morando com a minha avó e já tinha um tempo que eu não tinha visto minha mãe, que morava em outra cidade. E naquele momento a vontade de abraçar minha mãe era muito grande também. E ali eu chorei daquele filho abraçando a mãe depois de 15 anos. Então isso aí é uma sincronia e também uma concentração naquilo que está acontecendo. Você se emociona. Então todas as emoções que acontecem em qualquer culto e qualquer vertente religiosa é tudo mental. É que a pessoa adere ao mito. É isso que o professor Oswaldo está falando aqui. Emoção verdadeira, é verdadeira, não é falso. Mas acontece também no candomblé, acontece... Quando ele falou, quando a experiência acontece, ela é uma experiência verdadeira. A experiência da reação mental é verdadeira. A pessoa não está chorando porque... Tem gente que faz teatro dentro de igreja para ganhar dinheiro. Mas tem muita gente que chora porque é uma experiência verdadeira, de uma emoção verdadeira. Mas não é porque a emoção é verdadeira que o mito é verdadeiro. Tá bom? É uma parte que devemos entender. Eu chorei de remorso, assim, porque aí eu reconheci que eu tinha sido perverso. Então a pessoa que acredita em Deus, acredita em Exu, acredita em Maria, acredita no Kami do shintoísta, no orixá do candomblé, acredita, não tem problema nenhum, não tem problema em acreditar. E o corpo dela vai reagir igualmente. Então a experiência religiosa do cara do candomblé é igual à experiência do crente, é igual à experiência do hindu, mas isso não prova absolutamente nada. Exato. Porque a adesão ao mito gera a experiência verdadeira. Por isso esta é a preparando para encerrar aqui, né? Atenção ao mito gera uma experiência verdadeira. Mas a experiência verdadeira que o professor Oswaldo está falando aqui é a reação do corpo e a reação da mente. Que a pessoa não está sentindo aquilo
porque quis sentir daquela forma, não porque se emocionou verdadeiramente, mas não prova que é alguma coisa usando ou mexendo na pessoa, que seja alguma coisa espiritual. É isso que as pessoas precisam entender. A neurociência, que eu estou estudando, a neurociência, cognitismo, explica tudo isso, cara. Explica tudo isso, as reações mentais através de dopamina, serotonina e cortisol. São 3, tem mais, tem outras coisas, outras reações que o cérebro acaba reagindo e o próprio corpo sente e reage também dentro de cultos religiosos. Porque os cultos religiosos, as pessoas se entregam mais, se concentram mais pela crença e pela fé. Aí, elas ficam vulneráveis a todo tipo de emoção. Eu queria lembrar um teólogo do século XX. Ele é 50% admirável e 50% detestável, porque o serviço que ele fez foi preparar Jesus para a igreja nazista. Toda a desjudaização que Bultmann fez de Jesus foi porque ele era funcionário do Estado, pastor na Alemanha, funcionário do Estado. O chefe é nazista, a igreja tem que dizer que Jesus não é judeu, porque senão vai para o saco. Aí a Alemanha em peso. Todo mundo do Novo Testamento na Alemanha se vendeu. E aí pintaram um Jesus ariano, de olho azul. A história da Bíblia na Alemanha, na época do nazista, é triste, é de chorar. Mas ele, dentro desse contexto desgraçado, ele teve uma sacada, que ele propôs assim, lucidez completa. Bíblia é mito, Deus é mito, ressurreição é mito, nascimento virginal é mito, tudo é mito. Mas na liturgia, no culto, no momento do culto, tudo é real. É a noção de teatro. É levar a sério a noção. Ele tirou a base platônica da matriz da teologia e botou o existencialismo, botou raiva. É interessante o meu tempero aqui nisso, porque tem 2 coisas que precisamos separar em um culto religioso. Primeira coisa, os mitos. Bíblia, mito. Deuses, mito. Qualquer tipo de divindade. Deuses, demônios, anjos, tá? Supostas unções, né? Unção que as pessoas dizem receber. Tudo mito, tudo é coisa de mitologia, é mito. Tudo é mentira, tá? Mas as reações emocionais, elas são reais. As pessoas choram mesmo, as pessoas gritam mesmo. As supostas línguas estranhas que as pessoas falam é alguma coisa que a mente decorou de outras pessoas, de outros cultos, e vão falar em línguas estranhas. Por que não falam em línguas estranhas na Adventista? Porque ela não aceita isso, eles não falam isso. Mas se um daqueles ali falasse, todos eles aceitassem, não ia demorar muito tempo. A gente ia ter aí, né, no Brasil, infelizmente, já que a igreja adventista também é um engano, uma mentira, mas ia ter uma adventista renovada. Já pensou? Igreja adventista renovada? O povo tudo pulando na batista, mesma coisa. Qualquer igreja. Hoje já tem grupo carismático de igreja católica que fala em línguas. Chegou ao meu conhecimento que a linha Aparecida do Norte tem uma sala que concentram alguns adeptos de Aparecida, alguns devotos de Aparecida do Norte, e eles fazem rezas e orações ali, e eles têm reações mentais assim como em igrejas pentecostais. Chegou o meu, não sei se é verdade, eu preciso desta matéria para colocar aqui, que é coisa nova, é inédita. Diz que eles falam até em línguas estranhas, dizendo que a Aparecida está usando eles. Vocês estão entendendo a loucura que é a religião? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui, eu vou finalizar, porque está muito interessante aqui esta fala do professor Oswaldo Ribeiro. Heidegger. Quem faz a verdade no culto é a experiência. Então, isso está escrito, ele propôs isso para o cristianismo. Seria maravilhoso, porque a única experiência humana que não passou pela modernidade é a religião. Tudo que a gente faz, a gente inventou há milênios atrás. A arte, o esporte, a guerra. Nós temos compreensão de arte, esporte, guerra, tudo, a compreensão moderna, mas a compreensão da religião é a mesma de 100 mil anos atrás. Mas a gente sabe que a religião é cultura igual qualquer outra coisa. A gente inventa tudo e se emociona de verdade. Por que então não assume isso? Porque aí é aquela discussãozinha. Porque é política. Religião é política, mas nada além de política.
você vai perder o controle. E o que você quer é o controle. Ninguém quer controlar ninguém com teatro. Aí você vai pro teatro. É interessante esta parte que ele fala o seguinte, ele vai falar do teatro, eu já vou finalizar aqui, que ele fala que a religião é política. E vocês sabiam que tem muitas pessoas que choram em comícios políticos do candidato que a pessoa escolhe para votar? Pode ser vereador, pode ser prefeito, pode ser deputado, pode ser governador, pode ser presidente, não importa. Quando a pessoa escolhe um candidato, se eu vou votar nesse aqui, trata aquele candidato como um Deus. Quando aquele candidato está falando ou na televisão ou em cima de um palanque, a pessoa chora. E eu já vi várias vezes, gente, antigamente a gente ia em comícios de candidatos a prefeito, a vereador, vários, e eu via pessoas chorando pelo discurso daquele mentiroso, que muitos usavam de discursos emocionais, mas mentirosos, ganhavam e sumiam, e as pessoas choravam. Então, a emoção ela é verdadeira, mas o mito é que é a mentira. Chora. Eu sei que tem manipulação, não estou sendo ingênuo, mas não é direto, né? Você faz enviesado. Agora, na religião é direto. Aí, você vai no teatro e se emociona, você assiste um filme e chora. Eu li Memorial do Convento do Saramago, chorei. Foi uma das vezes que eu mais chorei na vida, assim, por uma obra de arte. Mas chorei muito. Não posso falar porque eu vou estragar o final do livro, né? E choro na religião. Se a religião hoje tivesse de si essa compreensão de que ela é experiência estético-política, não é só estética, porque tudo acontece administrado na sociedade, no grupo. Então não pode ser meramente estético, é político. Mas é o uso político da estética. Para mim, o problema da religião estaria resolvido. Então aqui, ele vai finalizar, mas eu preciso finalizar também aqui. No vídeo dele lá, com o Gontijo, ele finaliza aqui. Eu já vou finalizar, porque até aqui foi ótimo ouvir o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, do canal A Tenda do Necromante. Olha só, ele falou coisas importantes que a gente vem falando há muito tempo aqui. Gente, não se empolgue com qualquer lágrima, com qualquer emoção. É tudo mental, é tudo do ser humano. Tem gente chorando diante das câmeras, chorando no TikTok, chorando no Quai, chorando aqui e ganhando milhares de likes e ganhando dinheiro e enricando. Tem um moreno, um jovem que eu já coloquei aqui, que ele faz vídeo no meio do mato chorando, e que ele teve experiência com Deus, chorando. Eu fiz vários vídeos aqui fazendo piada. Aquele besta lá, aquele bobalhado do Marcos Antônio, que é até um bom cantor, tem uma voz muito bonita, disso a gente deve realmente reconhecer, mas é um místico muito besta, muito babaca, né? Bobo, que aquele homem, o Marcos Antônio, se ele tivesse ingressado na carreira de cantor na época secular, ele seria um dos maiores cantores do Brasil. Ele estaria no grupo ali de Roberto Carlos, estaria no grupo ali de Zé Ramalho, Wagner e outros cantores que fizeram muito sucesso. E se ele fizesse música romântica com o timbre dele e a forma dele cantar, ele seria um cara riquíssimo. Ele estaria no grupo ali desses caras aí que são ricos, do Zezé de Camargo e Luciano, que Luciano é outro religioso babaca agora, que se diz religioso babaca. Mas ele estaria neste grupo dos mais famosos. Mas não, ele migrou para a igreja. Hinos emocionantes, gente chora, gente pula, fala em línguas estranhas, tudo mental. E eu fiz um vídeo aqui com o Marcos Antônio chorando, que deu muitas visualizações, o povo ria demais, muita crítica também. Ele chorando diante das câmeras, cantando o hino dele mesmo e chorando. Peço perdão, tenha mais uma vez. Aí eu fiz o vídeo chorando também com ele, enchendo o saco, né? Então, tudo emoção, viu, gente? Nada de verdade, não tem verdade. Verdade é viver, é correr atrás das coisas, é trabalhar, é se cuidar, é cuidar da saúde, é cuidar da vida.
Passe dificuldade. Se tiver que ser atropelado, vai ser, não tem jeito. Se tiver que passar por um acidente, vai chegar a hora que vai passar, não tem jeito. Não é que é uma predestinação. Acontece. Não tem Deus nenhum para fazer nada por ninguém. Um abraço a meu amigo Oswaldo Luiz Ribeiro, professor. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Já estão ligando para mim aqui. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.